Fala pessoal, sou José Ortiz, hoje é 10 de novembro de 2023 e hoje tivemos assim, um dia com alguns papéis subindo forte e outros um pouco mais parados, né? Alguns papéis também com quedas um pouco mais expressivas. Então, vou falar aqui de alguns papéis, um ativo que tem se mostrado interessante que é Sequoia, SEQL3, é um ativo que eu gosto, sim, já peguei umas operações boas nele, né? Mas que ultimamente tem ficado bem parado. Em relação ao índice futuro, quem buscou venda hoje passou por um sufoco. Então, vocês verão realmente um movimento forte na compra. Não deixou setup de venda hoje, tentou segurar numa 61.8, simplesmente foi embora. Não deixou trap, não deixou nenhum sinal que indicasse venda. O que vocês verão daqui a pouco será justamente esse um ponto em que segurou hoje, mas que ainda assim demonstra uma força compradora, né, nesse índice. E vamos agora às análises. Primeiro seria aqui o índice futuro, vou trazer primeiro aqui o gráfico de 15 minutos. Queria que vocês vissem aqui esse canal, né, que tem traçado. Inclusive, engraçado que no papel da série o INZ23 não aparece para mim esse canal, mas aqui no Infute aparece alguns toques bem expressivos aqui na parte superior. E hoje, alcançando aqui esse topo aqui novamente, é um cenário que aparentemente indica venda, por estar aqui no topo, esse cenário aqui é complicado, esse parece ter uma deriva, né, no topo aqui de uma consolidação, mas simplesmente não cai. Então é aguardar um sinal um pouco mais claro, um trap, um sinal que indique venda e possa colocar o stop. Em relação ao diário, deixa eu tirar essa questão aqui. No diário nós tínhamos aqui essa resistência, então seria aqui esses topinhos anteriores, e simplesmente hoje foi além. Então, superando essa resistência, nós temos qual agora? 122.764, que está aqui a cerca de 800 pontos, né, para cima. Então, aqui, sim, muito difícil que supere, né? Esse ponto que superou hoje já era um ponto complicado, que seria justamente o topo dessa consolidação, essa consolidação mais recente, né? Então, nós tínhamos aqui este topo, este, e agora este. Então, agora, eu imagino que deva buscar aqui encontrar resistência no 122.700. Em relação ao Ibovespa, alta de 1,29%, também chegando aqui ao topo de uma consolidação. Então, nós tivemos aqui, esse aqui superou um pouco, mas voltou justamente nessa região. Mesma coisa aqui. Nesse último topo também foi dessa maneira. E neste, por que eu imagino que deu uma segurada? Porque além de estar no topo de uma consolidação, o estocástico apontando para baixo. Isso daqui geralmente indica um movimento já de reversão, justamente no topo de figura, tá? Então, a meu ver, seria isso que ocorreria. É interessante aguardar. Pode ser que faça um movimento semelhante a esse topo anterior, brigue um pouco aqui em cima e faça com que nós projetemos mais alvos, né, para o Ibovespa e depois devolva. Um ponto interessante, venceu aqui a 61.8, isso aqui é muito interessante. Essa 61.8 de venda foi vencida pelo Ibovespa. E outra questão, a gente pode considerar isso aqui um fundo duplo, né, aqui nessa parte inferior. O alvo dele, deixa eu confirmar aqui. O alvo dele um pouco mais para cima, seria praticamente nesse topo anterior no 122.400. Então, esse cenário aqui em Bovespa, no gráfico semanal, deixou um candle bom. Estava deixando o candle aqui meio mirrado, né, mas deu uma recuperada. Então, continuando esse movimento de alta que foi este candle aqui da semana passada, que foi muito forte. Pelo semanal tá bonito, Bovespa. Em relação ao dólar, queda hoje de 0,72%. Comentei que havia aqui uma operação de 61,8 justamente aqui nessa retração. E o stop seria abaixo do candle 213. Então a operação continua válida. Quem não pegou e quiser arriscar, seria a compra aqui, né? De ponto em que segurou agora. Um stop de 40 pontos, mas com alvo bem lá em cima, que seria justamente uma operação de 61. Um ponto interessante para isso, estocástico apontando para cima aqui no próximo essa região de suporte.
Em relação aos ativos, primeiro, grupo Soma 3, eu comentei, acredito que há uma semana, eu havia comentado que era um ativo que havia mostrado força, havia deixado aqui um candle interessante no fundo, apesar de não ter deixado trap aqui nessa região, pelo menos a meu ver, não chegou a superar esse candle, o 208, e é um ativo que começou a correr bem. No gráfico que vocês veem o dia de ontem, um candle feio hoje, continua essa recuperação. Imaginei que poderia vir aqui na 61.8, 5,60, que seria o melhor ponto para comprar que não estivesse no ativo. Por quê? Deixaria aqui um stop um pouco mais definido para buscar já esse movimento aqui de alta recuperada. Não ocorreu por enquanto, pode ser que depois venha essa corrigida para ir fazer um movimento um pouco mais consistente, mas a princípio, quem não está em soma é aguardar realmente. Tá? Pelo semanal, um candle muito forte, um candle bonito aqui em soma. Então vocês veem, tirar aqui esse Fibonacci, esse movimento. Então várias semanas em queda. Depois esse 44 aqui mostrando uma recuperação. O candle dessa semana praticamente testando esse suporte aqui nesse fundo novamente, que é um ponto interessante como suporte desse fundo. E depois continuando esse movimento de alta. A princípio uma reversão aqui em soma, estocástico querendo apontar também para cima aqui nessa região pelo tempo gráfico semanal. Próximo ativo, Sequoia, SEQL3. Cara, esse ativo aqui, o jeito que ele funciona é muito engraçado. Ele dá uma puxada forte, que 12%, foi no dia 3. No dia 4 já cai 9%. Aí no dia seguinte sobe 16%, depois queda. De ontem tinha caído 11%, hoje subiu 7%. Então é sempre é 8,80 esse ativo. Então, ponto interessante para quem está buscando compra no ativo, volume começando a melhorar. Então nesses últimos 5 dias, nessa última semana, 4 dias com volume acima da média e um dia aqui no dia 7 com volume muito acima da média, que foi esse candle aqui mais expressivo. Então quem sabe aí um movimento de recuperação em Sequoia. Não vejo setup de entrada, assim, quem não estiver no ativo, quem não comprou mais para baixo, hoje é um pouco complicado porque não há setup de entrada, mas é um ativo também a ser monitorado, a observar se esse aumento no volume continua. Olha só a diferença do ponto que parou hoje. Para o fundo seria 25%, então 14 centavos, mas assim, realmente um percentual bem alto. Então o que é interessante aqui? Guardar, ver se faz aqui uma 61.8, ver se de fato esse daqui não seria um retângulo, que nós temos aqui um estocástico querendo apontar para baixo, bem próximo a esse topo anterior. Então pode ser que aqui seja isso, seja um retângulo aqui nesse ponto. Se puxarmos um pouco essa resistência para baixo, cortarmos aqui essa sombra, seria isso. Então durante 2 dias tocando na resistência e agora talvez indo testar novamente, mas o estocástico aqui apontou para baixo, foi para baixo. Nesse ponto aqui para cima deu uma recuperada e agora apontando para baixo novamente. Então Sequoia, o interessante é o que? Primeiro, que supere esses 58 centavos, que realmente é um ponto que tem segurado bastante. Havendo a superação, deixando o pullback, aí talvez um ponto de entrada com stop curto para buscar o alvo do retângulo para cima. Próximo ativo, Banco do Brasil, BBAS 3. Deixa eu colocar aqui no gráfico diário. Hoje deu uma recuperada, alta de 1,47%, mas vocês observam aqui alguns sinais, né? O que pode ser aqui em Banco do Brasil, semelhante a Sequoia, pode ser aqui uma consolidação próximo aqui desse topo, esse primeiro ponto, o segundo toque aqui e sempre figura gráfica. Observar aqui estocástico nessa região, aqui apontou para baixo. Então esse aqui já é um cenário, já um ponto de observação. Outro seria a possibilidade de um trap aqui no semanal, então um tempo gráfico maior, que tem um pouco mais de relevância. Então caso perca aqui a mínima do candle desta semana, foi 49,22. Caso perca esse 49,22, a gente ajusta aqui para 49,19, por exemplo, um pouquinho abaixo.
Caso perca aqui, aí sim ativaria um trap, stop na máxima, 51,74, stop caro, para ir buscar 2 vezes para baixo. Mas lembrando, fechou em alta, então para que alcance aqui esse ponto para ativar, estamos falando em uma queda de 2% ainda para ir ativar esse setup de venda. Próximo ativo, MRV. MRV se mostra que é um ativo interessante no semanal, deu uma recuperada justamente na 61.8, então bem aqui vocês observam essa recuperada, essa semana, hoje subiu 6%, 6,30%, nessa semana um candle bacana de alta também. Ponto interessante, estocástico, apontando para cima, perto de um suporte. 61.8 sugere que volte aqui no topo dos 14,59. Até lá, deixa eu ajustar aqui. Nesse 14,59 nós estamos falando de uma alta de 42%, com stop de 22%, então praticamente 2 para 1. É um stop que eu já falei em alguns vídeos, não gosto de correr o risco de stop tão grande, mas operação em andamento, né? O ideal mesmo teria sido uma compra. Ou aqui, mas aí também complicado, né? Então nessa operação do candle da semana passada. Próximo ativo, Local Web LWSA3. Queda hoje de 5,30%. Então deixou aqui um candle feio aqui nessa região. E sempre, vocês observarem aqui, esse estocástico apontando para baixo. Interessante o que aqui no Local Web ativou uma 61.8 no semanal. Então quem imagina que seja realmente uma retomada desse movimento para armar um pivô, hoje estamos falando em um stop de cerca de 15%. Então, do cenário que se deu quando rompeu aqui, já é um stop um pouco mais barato e com o alvo continua sendo o mesmo, seria aqui no topo 53% para cima. Então, o Local Web até que tem uma simetria interessante, tá? Talvez quem buscar a operação dela seria o quê? Ver se ela testa novamente aqui esse ponto, e aí pelo diário buscar a operação. Então, próximo aos R$ 5,63, talvez seja o melhor ponto para tentar buscar aqui, próximo a este candle da semana passada, um candle que foi interessante, que o volume não foi tão bom assim, mas o candle praticamente engolfando aqui 6 semanas. Então, é interessante buscar próximo a esse suporte dos R$ 5,65. Próximo ativo, LREN3. LREN é um ativo que ativou aqui um trap no semanal, então tem como alvo, ativou esta semana, tem como alvo bem mais acima, né, 16,34, e hoje fechou em queda de 4,35%. Melhor cenário para quem busca aqui uma entrada em LREN seria uma 61.8. Então, hoje, deixa eu ver aqui como foi que fechou. Hoje chegou próximo, né? É interessante em que ponto, nesses R$ 12,61 que ainda estão ativo, esperar aqui um candle que deixe um sinal de recuperação, um sinal de compra, então seria aqui um candle mais ou menos assim para baixo, depois tentando superar. Pode deixar um stop interessante para buscar aí um alvo bom. Pontos interessantes em LREN também, volume. Esses últimos 7 dias, 6 dias com volume pelo menos acima da média. Então, apesar de um candle feio hoje, um candle que mostra que força vendedora, ainda assim é interessante acompanhar, principalmente próximo a esses R$ 12,61. Por último, o ativo Anima 3, é um ativo que também, assim como o Cogna, né? Cogna também está numa 61.8, esse ativo fez um movimento aqui interessante, esse movimento de alta foi bem expressivo, aqui ficou brigando abaixo da 61.8, entretanto deixou um candle aqui bacana, acho que pelo mensal, deixa eu ver como é que fica, pelo mensal deixa um cenário muito bacana, deixa um engolfo, né? Acho que engolfo agora, em cima da 61.8, então aqui é um cenário bom, porque hoje nós temos aqui como stop, deixa eu tirar aqui essa linha de tendência, 24% top caro, para um alvo de 50 e de 48, praticamente 2 para 1.
Mas, cara, esse Keno é muito bonito. O Keno que está se formando aqui no mês de novembro. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom descanso, possam aproveitar aí o final de semana e até a próxima.